Bom, pessoal, eu sou o Júlio, aluno da graduação de Geografia e Licenciatura da UFES, e estou trazendo uma videoaula sobre pirâmide etária, que é um tema dentro da geografia da população, que é essa representação gráfica que é muito utilizado em estudos populacionais na geografia. Você vai encontrar esse tipo de gráfico diversas vezes. O que é a pirâmide etária? Aqui eu trouxe um exemplo de pirâmide etária, é um gráfico em forma de pirâmide. De um lado tem a população das mulheres, que geralmente está do lado direito. Geralmente não, sempre. E do lado esquerdo, a dos homens. E cada barrinha dessa representa a um grupo de faixa etária. E conforme que ela vai subindo, maior essa faixa etária. E quanto maior a barrinha, mais larga ela é maior a quantidade de população deste grupo. Então, resumindo, ela é um gráfico que mostra a distribuição populacional por faixa etária de determinado lugar. Então, aqui, as barrinhas de baixo, que a gente chama de base da pirâmide, representam os jovens e as crianças, que vão de 0 a 19 anos. Aqui, que a gente chama de o corpo da pirâmide, a parte intermediária, a gente é considerado a parte dos adultos, né? De 20 a 60 anos, que representa a força de trabalho, a população economicamente ativa. E já aqui no topo da pirâmide são os idosos, de 60 anos ou mais. E dentro desse gráfico simples, podemos dizer assim, dá para tirar várias análises daqui. Aqui eu trouxe o exemplo de uma pirâmide etária. Aqui é do Brasil, representa a população do Brasil, de acordo com o censo do IBGE de 2010. No link da descrição, eu vou deixar os lugares onde você pode tirar as informações necessárias para montar uma pirâmide etária. Nesse caso, no DataSUS, você encontra os dados do Brasil. E aqui, como eu comentei, a base representa a população jovem e daqui a gente pode tirar várias informações. Se a base ela é muito larga, quer dizer que a taxa de natalidade do lugar é alta. Como você pode ver, do Brasil, ela ainda é alta, né? A taxa de natalidade, mas a tendência é diminuir. Vamos ver mais adiante. Aqui o corpo, né? Onde representa os adultos, e o topo, os idosos, como eu falei. E geralmente ela vai trazer uma porcentagem que nos facilita comparar com diferentes populações de diferentes tamanhos, né? Por isso que é muito bom quando traz em porcentagem. E comparar até mesmo na própria pirâmide, que aqui a gente pode ver a faixa etária claramente com mais pessoas no Brasil, entre 10 a 34 anos. Bom, a pirâmide etária pode ser classificada em quatro estágios, que a gente chama de transição demográfica, pois geralmente determinada população ela atravessa esses quatro estágios de acordo com o que vai evoluindo. Claro, nem sempre é uma regra, né? A geografia é cheia de exceções. No estágio um é onde estão os países mais subdesenvolvidos, subdesenvolvidos mesmo,
que são os países com IDH mais baixo, que a gente pode encontrar em alguns países da África, da América Central, onde a taxa da natalidade é bem alta, porém a taxa da mortalidade é bem alta também. Por isso essa base larga e ela em cima vai ficando bem estreita. Isso demonstra que é um país que não tem a expectativa de vida alta, que é um país rural ainda, por isso é que não há um controle da natalidade, pois economicamente, na área da saúde e educação, ele ainda está muito atrasado e, consequentemente, a mortalidade é alta, né? Aí os países subdesenvolvidos ainda se encontram nesse estágio. Aqui, aqui o estágio 2, que é onde já se encontra países em desenvolvimento. Eu diria que o Brasil está numa transição do estágio 2 para o estágio 3. Aqui os países que se encontram aqui já é bem mais evoluído economicamente, já é bem mais urbanizado que os países do estágio 1. Porém, a taxa da natalidade continua alta, porque ele ainda é um país em desenvolvimento, e, porém ocorre uma queda da mortalidade, fazendo com que o crescimento vegetativo desse país cresça bastante. Já aqui é o estágio 3, onde os países desenvolvidos se encontram. Você pode ver que aqui o formato da pirâmide é muito mais retangular, né? Pois há uma queda da taxa de natalidade e ainda há uma queda maior ainda da mortalidade, fazendo com que a população envelheça, a expectativa de vida fique bem mais alta e já não nasce mais tanta gente. Aqui a gente pode pegar diversos fatores que traz essa baixa da taxa da natalidade, que é a inserção da mulher no mercado de trabalho, o custo de vida, um planejamento familiar maior, onde as pessoas preferem ter um, dois, no máximo dois filhos. Mas muitas vezes tem famílias que nem preferem ter filhos em países desenvolvidos. Aí isso acaba ocasionando essa baixa da taxa de natalidade. E como o país vai desenvolvendo na área da saúde, a, a expectativa de vida fica bem mais alta, trazendo uma população de idosos considerável. E já no quarto estágio é onde conta os países com maiores IDH, os países mais desenvolvidos. Podemos pegar o exemplo da Alemanha, do Japão, da Suíça, da Itália, que aqui ocorre uma queda mesmo da taxa de natalidade que, e a taxa da mortalidade diminui mais ainda, trazendo uma expectativa de vida muito alta, porém traz alguns problemas, né, que já podemos encontrar nesse país, que é a preocupação com com a população economicamente ativa, que a tendência é diminuir, pois a base da pirâmide de jovens e crianças está diminuindo e está aumentando a população de idosos, que aqui traz problemas de previdência, que aí vamos ver o caso da Alemanha mais para frente. Bom, aqui eu trago o exemplo da Serra Leoa, que ela se encontra no estágio 1, que a gente mostrou aqui, que é o estágio de alta natalidade. Podemos ver que a base da pirâmide é bem lá, mas a mortalidade alta também, que é característica de países bem subdesenvolvidos, bem precária a situação da saúde num país desse.
onde a mortalidade é muito alta e o topo da pirâmide é quase inexistente. Quer dizer, a expectativa de vida é baixa e, e assim, só uns países assim, os menores DH, alguns países da África, América Central, que ainda se encontram nesse estágio. Aqui eu trouxe o exemplo do estágio 2, né? Eu peguei o exemplo do México, que se encontra num estágio bem parecido com o do Brasil, se a gente for comparar, que são países que já mais emergentes, né? Países em desenvolvimento. E o México se encontra aqui, que é uma natalidade ainda alta, porém já mais controlada, porque com diversos fatores, né? A urbanização, porque um país rural, ele, uma população rural, melhor dizendo, ela tem a tendência de ter muito mais filhos, né? Por falta de informação, por falta de métodos anticoncepcionais, e também uma população rural geralmente filho é mão de obra, tem essa dinâmica, né? E num país que já encontra no estágio de desenvolvimento maior, que é no caso do México, hoje em dia é um país muito urbano, economicamente muito mais desenvolvido, a taxa de natalidade tende a diminuir, mas porém ela ainda é alta. O corpo da pirâmide ela é grande ainda, porque a população ainda vai crescendo, e o topo é menor, porém já é bem maior comparado com o caso anterior da Serra Leoa, né? Aqui a expectativa de vida já é bem maior, porém fatores de países em desenvolvimento ainda não fazem que essa população envelheça tanto. Que aí a gente podemos ver o caso médico, que talvez a violência, o sistema de saúde ainda não tão abrangente. Porém, já podemos ver um outro estágio aqui. Já aqui eu trouxe o exemplo da Tailândia, que se encaixaria no estágio 3, que aqui já há uma queda da natalidade e da mortalidade, que faz com que a população já não cresça mais, ou ficaria num crescimento quase nulo, né? Ou até negativo. E aqui a gente já vê a base da pirâmide nem sendo a maior parte, quer dizer, crianças e jovens, um número pequeno, né? Comparado com os outros países de outros estágios. E o corpo da pirâmide ela é até um pouco mais largo, ela já tem aquele formato mais retangular, né? A pirâmide nesse estágio. E é uma população já também mais envelhecida, né? Porque a Tailândia é um país que ainda não se encontra nos países mais desenvolvidos, mas ela já está no estágio de desenvolvimento maior, né? Ela, para quem não sabe, a Tailândia fez parte dos tigres asiáticos, que são países que cresceram muito economicamente em industrialização no final ali da década de 80 e 90. E, e agora se encontra nesse estágio populacional de envelhecimento e de estagnação no crescimento vegetativo. Aqui é o exemplo da Alemanha, né, que eu já considero que ela está naquele último estágio que nós vimos, que aqui a taxa de natalidade é baixa, baixa mesmo,
onde a população jovem é bem pequena, no corpo dela já é até um pouco maior ainda, e aí você pode ver a grande quantidade da população idosa, né? Às vezes até maior, igual ou maior do que a população jovem, que é a preocupação de muitos desses países mais desenvolvidos que eu falei, que é o Japão, se encontra nesse estágio, Itália, Suíça, que é um grande envelhecimento da população. Nesse caso, a população, o crescimento vegetativo está até diminuindo, a população da Alemanha vem diminuindo. E em casos assim, é, demanda de algumas políticas, né, governamentais, que, igual no caso da Alemanha mesmo, há uma grande propaganda para as pessoas terem filhos, né? Isso é até engraçado, mas existe. E aí o governo até dá uma bolsa bem grande para a família que tem um filho lá. Também tem a preocupação com a mão de obra, né? Com, acaba tendo que trazer imigrantes para ocupar alguns postos de trabalho. E é lógico, a população envelhecida também traz problemas de previdência, traz algumas providências que o governo tem que tomar e demonstra que é um país, lógico, que tem é muito desenvolvido e tem uma expectativa de vida muito alta, né, para chegar num estágio desse. Bom, aqui tem essa ferramenta muito legal desse site. Aqui podemos ver a pirâmide atual do Brasil, né? Muito parecida com aquela que eu trouxe de 2010, típica de um país em desenvolvimento. Mas vamos ao que interessa aqui, né? Nessa ferramenta. Ó, podemos voltar a 1950, onde o cenário era totalmente diferente. O Brasil era um país muito mais atrasado, né? Podemos, entre aspas, né, dizer assim. Era um país predominantemente rural, onde a natalidade era muito alta, porém a mortalidade também era muito alta, porque não tinha hospitais direito, não tinha vacinação, não tinha informação. Era Aí o Brasil ainda se encontrava naquele primeiro estágio, né, que a gente mostrou lá na transição demográfica. Aí essa ferramenta é legal, que a gente vai ver como o passar do tempo, né, o Brasil foi se desenvolvendo, foi urbanizando, foi crescendo economicamente, como que a pirâmide foi mudando, né? E o interessante é que esse site vai mostrando também as projeções futuras. Vou dar um play aqui, ó, como é que vai crescendo o corpo. Aqui ainda a natalidade vem crescendo muito, foi a época do baby boom, né? Mas o corpo vai crescendo e, e a expectativa de vida vai aumentando, né? Aí vai chegar um momento que a natalidade vai diminuindo e o corpo vai sendo a maior parte. Aí estamos chegando na época atual, né? E a tendência é a população ir crescendo até chegar numa estabilidade, que a natalidade diminui e a mortalidade também diminui, até chegar naquele estágio que eu demonstrei de países mais desenvolvidos, né? Que a parte o topo vai ficando maior e a população vai até regredindo, né? Tornando uma população bem mais envelhecida. Que essas que são as projeções que os geógrafos trazem, né? Deu para ver, né? Nitidamente nessa ferramenta a transição demográfica de um país. Foi o que eu falei, cada caso é um caso, né?
Por isso que ali se a gente não pega, são projeções, né? Quando a gente pega esses gráficos futuros, né? Temos que ter isso em mente, né? São expectativas. Mas geralmente o país passa por esses estágios e com o Brasil não foi diferente, né? Então aqui ó como é que é diferente 2021 para 1950. Para concluir, eu estou aqui ressaltando os principais pontos que podem ser analisados através da pirâmide etária, como vimos na aula. A taxa de natalidade, como eu falei, a gente vê pela base da pirâmide, o crescimento vegetativo, se a taxa de natalidade ela é alta e a mortalidade menor, logo existe um crescimento vegetativo que podemos observar também na pirâmide, a taxa de mortalidade, como comentamos várias vezes, a qualidade de vida, porque a gente viu que as pirâmides, as populações que têm os maiores DH, maior qualidade de vida, encontra já em estágios mais avançados na pirâmide etária. E o envelhecimento, como a gente viu, o topo da pirâmide representa os idosos. Podemos concluir várias coisas através desse ponto aqui. Por isso que é muito interessante a pirâmide etária para uma análise populacional. Queria agradecer aí quem ouviu essa aula até o final aqui e agradecer o professor Ednelson Dota, que passou essa atividade. Eu curti muito fazer uma videoaula. Valeu!